Salve Maria a todos, professor Gabriel Sapucaia falando aqui mais uma vez. Esse vídeo pretende ser uma resposta ao último vídeo que o professor Carlos Nogueira fez, mais uma vez tentando atacar a doutrina de Monsieur Gaume, mentindo no princípio e, por conseguinte, o que vem de consequência da sua argumentação com um princípio mentiroso acaba sendo também uma mentira, ainda que ele utilize argumentos de autores sagrados sérios, mas utiliza de forma mentirosa, que acaba sendo, inclusive, até mesmo uma argumentação sacrílega de sua parte. Então, sem muita enrolação, primeiro gostaria de deixar bem claro para vocês que durante todo o primeiro período do vídeo do Carlos Nogueira, até uns 10, 9 minutos por aí, onde ele vai traçando um período histórico da igreja, tudo isso aí está correto, tá bom? Não tem nada demais disso daí, inclusive o Monsieur Gaume concorda com tudo que ele fala. Tá? Isso daí. Depois, quando ele vai chegando no século XIX, ele fala da corrente liberal da pedagogia. Daí ele cita, por exemplo, o Monsieur Landriotti. Vou falar Landriotti por quê? Porque a pronúncia, quando ele pronunciou no vídeo a pronúncia correta do Monsieur Landriotti, ninguém detectou que era o Monsieur Landriotti. Ninguém detectou. Inclusive, muitos apoiadores do Nogueira falaram, não, o Monsieur Landriotti refutou o Monsieur Gaume. Aí o Nogueira vem e fala que o Monsieur Landriotti estava errado. Estava errado, né, que era um liberal, né, exagerou muito na sua defesa liberal e de fato estava errado. Ok? Uma decepção para muitos que seguem o Carlos Nogueira aí. Então, falou do Monsieur Landriotti. Não sei por que motivo não falou do Monsieur Dupanloup. Não sei por que motivo, tá bom? Porque o Monsieur Dupanloup foi considerado o maior adversário do Monsieur Gaume. Inclusive o Monsieur Gaume tem uma obra inteira só de refutação ao Monsieur Dupanloup, tá? Daí o Carlos Nogueira fala também que a mesma coisa que o Monsieur Gaume e eu falei nos meus vídeos, tá? Mas que o Nogueira não deixou muito claro em seu primeiro vídeo. Que coisa foi essa? Sobre o longo processo de infiltração pagã e gnóstica na igreja, a partir da Idade Média. Assim como o Carlos Nogueira, Monsieur Gaume nunca romantizou a Idade Média. Nem eu romantizo a Idade Média. Se tem um povo que não romantiza a Idade Média, é o povo sarivacantista e a escola antiliberal francesa. Tanto é que na Europa inteira, Monsieur Gaume é aplaudido por todos. Só aqui no Brasil existe uma rejeição de Monsieur Gaume. Pasmem com isso, mas é verdade. Somente aqui no Brasil, isso existe. E existe aonde? Nos ambientes gnósticos, né, de taricas, e agora nós vemos isso também nos meios tradicionais. Até mesmo o Centro Dom Bosco, né, que tem alianças com o Antônio Donato, vem de Monsieur Gaume. Até mesmo eles. Tá? Mas o Nogueira, não. Mas por que o Nogueira é contra Monsieur Gaume? Mais uma vez, porque ele acredita num espantalho que foi criado de Monsieur Gaume. Ele não leu Monsieur Gaume. Por mais que ele fale, não, eu li diretamente do francês, Monsieur Gaume, porque eu não acredito, não confio nas traduções em português. Né? Porque é aquele negócio, o Carlos Nogueira só acredita nas traduções em português que ele faz. Que ele faz o que o Sérgio Pachá faz, ou que o Sidney Silveira faz. Desse círculo aí. De resto, ele não acredita em nada. Tá bom? Só que, neste ponto que eu estou batendo desde o primeiro vídeo, em relação a Monsieur Gaume, tanto no francês quanto no português é a mesma coisa. Ou seja, Monsieur Gaume nunca condenou a literatura pagã em si mesma, e de qualquer modo ou por absoluto. Sendo bem claro aqui, principalmente com os ouvintes do Carlos Nogueira, que gostam de muita enrolação de palavras e muita erudição desnecessária. Agora, resumo a pessoa simples. Monsieur Gaume nunca foi contra a literatura pagã. Mas, Gabriel, como assim o Carlos Nogueira fala que ele é? Sim, o Carlos Nogueira ou está mentindo, mais uma vez, ou está mentindo, tá? Ou então ele nunca leu Monsieur Gaume, está ignorando e confiando que está certo, cegamente, obviamente, e também porque não tem ninguém para corrigir ele aí do lado. Daí, entre os alunos, não tem ninguém para corrigir ele vai continuar passando essa vergonha. Então, Monsieur Gaume, vamos lá. Nos vídeos anteriores, eu provei através do breve do Papa Pio IX, né, que Monsieur Gaume teve toda a sua luta, inclusive o seu livro O Verme Roedor e as suas cartas contra o paganismo, que o Nogueira taxa de, né, literatura, literariamente de jansenismo, né, jansenismo literário, e taxa de exageradas, ou que tem diversas falsificações e recortes e custo de tradução, mas o Pio IX aprovou.
E como eu já expliquei nos meus vídeos sobre o magistério ordinário infalível, quando um padre aliado ao bispo, mais aliado ao Papa, inclusive com a aprovação papal, repete a doutrina que é de tradição, esse ensino faz parte da infalibilidade da igreja, do ensino infalível da igreja. Ou seja, o que Monsenhor Gaume ensina faz parte do ensino infalível da igreja. Não confundam aqui infalibilidade com dogma, não é a mesma coisa. Nem sempre estão juntas as duas. Existe a infalibilidade do magistério ordinário e a do extraordinário. Como eu expliquei nos meus 4 vídeos, que ainda vai ter uma 5ª aula, né, sobre o magistério ordinário infalível. Veja lá para você se situar melhor nessa questão. Ok? Então, daí ele fala que Monsenhor Gaume estava certo sobre a infiltração toda, etc., mas que ele pecou por excesso, no seu exagero, acabou atirando no lugar errado, condenando toda a literatura pagã. E que, mais uma vez, isso é uma mentira. Ele não falou isso. Estou aqui, inclusive, com o PDF aberto de uma obra de Monsenhor Gaume, que é Pio IX e os Estudos Clássicos. Essa obra foi escrita logo após os 22 anos de luta de Monsenhor Gaume, em que ele foi perseguido por todo o clero liberal. Lá na França, ele foi perseguido por eles, e Pio IX veio da bênção apostólica para Monsenhor Gaume, reprovou seus opositores como ignorantes ou maliciosos. Aqui eu coloco no caso Noguet, não porque ele tem uma posição, a mesma posição liberal do Monsenhor do Panrupe ou do Monsenhor Landriotti, não por isso, mas sim taxo ele de ignorante. Taxo ele de ignorante. E também ele nos acusa de intemperantes, certo? Intemperantes. E eu digo para ele, intemperante ou não na defesa da verdade, estamos defendendo a verdade. E o senhor, com muita, eu não diria temperança, porque é muito complicado você repetir uma mentira 3 vezes em público e dizer que o senhor é temperante. Não existe virtude alguma na hora de se dizer uma mentira. O que existe é malandragem. Isso aí existe, malandragem. Ok? Então, o senhor Carlos Noguet, malandramente ou não, está repetindo uma mentira. E se for por ignorância, bom, já cai completamente em descrédito o seu posto de mestre de outras pessoas, que guia outras pessoas. Porque o que seria um cego sendo mestre? Apenas um cego guiando outros cegos, como diz Nosso Senhor no Evangelho. Correto? Então, mais uma vez, como o próprio Pio IX fala, e Monsenhor Gaume repete, em todas as suas obras, não é a literatura pagã que é a culpada. O que é culpado é o ensino quase que exclusivamente pagão, em detrimento daquilo que é cristão, que o próprio Noguet concordou com ele. Noguet está concordando com Monsenhor Gaume e não está percebendo. E isso é vergonhoso. Ele fala que leu o Verme Roedor, que leu as cartas contra o paganismo, mas não leu. Eu tenho as obras aqui também, tá? Em francês também. Não leu. E outra, o Verme Roedor das Sociedades Modernas e as cartas contra o paganismo, de fato, elas fazem parte de uma longa biblioteca de Monsenhor Gaume, que ele escreveu, ok? Não dá para dizer que elas são as suas obras principais. Porque eu digo aqui para você, que está me escutando, essas são as obras mais, como é que eu posso dizer, fáceis de digerir. E ainda está sendo indigesto para vocês. Imagine se vocês lessem o livro dele sobre a Revolução, onde ele vai falar sobre Renascimento. Imagine vocês lerem os 8 volumes sobre Revolução também dele. Cada um com mais de 400, 500 páginas. Se duvidar, ele foi o autor que mais escreveu contra a Revolução. Se duvidar, foi ele. Ok? Ok. Outra coisa também. O que Monsenhor Gaume faz, como inclusive tem um testemunho de um bispo no livro Pio IX nos Estudos Clássicos, um bispo falando sobre a censura da literatura pagã nos colégios. Ok? Pio IX fala que deve-se, claro, purgados de toda a mancha, deve-se ler, sim, os pagãos em conjunto com os autores sagrados, com os autores cristãos. De fato, está perfeito. Agora, uma coisa pastoral que acontecia na França, e que acontece até hoje, inclusive, que acontece até hoje, tá? Primeiro, como essas obras eram purgadas?
Tem gente que quando vê o Nogueira falando isso, pensa que é o quê? Que cada um com seu próprio juízo vai lendo e discernindo. Não era assim que era feito. Como é que ele censurava nos colégios? Pegava, por exemplo, assim, pegava um texto de Virgílio, em latim, e todas aquelas palavras indecentes, imorais ou contrárias à fé católica, à moral católica, eles colocavam uma tarja preta, justamente para não ser lida. Adiantava, até um certo ponto, adiantava. Porém, como um próprio padre, numa carta como o seu Galo falou, ele disse que ele sempre precisava, na escola, insistir que os alunos se atessem somente ao livro censurado. Porque tudo que ele estava ensinando não prestava. Era só para treinar latim, o resto não prestava. O que acontecia? Os alunos curiosos, né? Juventude curiosa, obviamente, moderna, obviamente vai procurar no original, por curiosidade. Que palavras censuradas eram essas? E é isso que acontecia. Resultado da coisa. Toda semana esse padre ficava com seu coração abalado e desabafou com o seu Galo. Toda semana recebo no confessionário alunos meus que cometeram pecados contra a castidade. Toda semana. E qual era o motivo? Literatura pagã. Esse era o motivo. Literatura pagã. Por quê? Movidos pela curiosidade, não se contentavam com a parte censurada. Iam nas bibliotecas e caçavam o original. Agora você imagina hoje com a internet. Você imagine hoje com a internet. Obviamente que hoje, com a internet, com tanta criança, adolescente com celular na mão, jovem com celular, que não consegue nem viver a castidade, jovem, por exemplo, na tradição, a gente sabe muito bem que tem, né? Que não consegue, por exemplo, que é desesperado para arranjar logo uma mulher para casar, né? Justamente porque a castidade está sendo demais para ele. A gente vê isso. Certo? Você imagina hoje, quem é que faz essa censura no meio eclesiástico de hoje com os autores pagãos? Me digam, quem é que faz? É o Index? É o Santo Ofício? Nem tem mais, né? Aí o Nogueira vai quer colocar para os pais, os jovens, aqueles que não entendem muito nem bem da própria teologia, da própria doutrina católica, não entendem nem bem de catecismo, para lerem os pagãos, mesmo com todas as vergonhas ali ditas, com todas as imoralidades, e discernirem de juízo próprio. E isso daí está em desobediência com o que Pio IX falou. Pode-se ler os autores pagãos? Pode. Purgados de toda a mancha. Como é que era esse purgados de toda a mancha? Tarja preta em todos os livros. Existe hoje em dia uma censura de todos esses livros dessa forma? Que acontecia antes? Não. E mesmo quando acontecia antes, não era suficiente. Não era suficiente. Justamente por conta da perversão moral que estava já na modernidade. Então, qual é a melhor solução? A melhor solução é retroceder um pouco atrás. Educação antiga da igreja primitiva, ou seja, criança sem contato com autores pagãos. Em casa, papai, mamãe, evitar ao máximo. Antes o filho ser cristão do que ser bacharel e meio ou pouco cristão. Antes uma coisa do que a outra. Os pais instruindo bem os seus filhos, aí sim, futuramente, se houver utilidade, ler os autores pagãos. E por favor, quando eu falo autores pagãos, não venham, por exemplo, com perguntinha besta. Então, Gabriel, qual livro de matemática eu devo ler então? Qual autor católico eu devo ler? Pelo amor de Deus. Quando se fala de autores pagãos e literatura pagã, obviamente são os escritos dos gregos, por exemplo. É daí que se está falando. Principalmente dos gregos. Não se está falando, né, de matemática, física, química, não se está falando de nada disso. Se está falando de quê? Mitologias, filosofia, tá? Essa literatura pagã que se está falando. Ok? Ah, Gabriel, e literatura de anglicano, de hereges? Não precisei falar nada, né? Inclusive o Carlos Nogueira, ele fala que ele atingiu um nervo nosso por conta do Monsenhor Galmo, mas, por exemplo, meu amigo Dr. Iro, da Apostolado de São Lucas, postou em julho, se eu não me engano, ou foi em junho, sobre o Nogueira, né, ter Agatha Christie na biblioteca dele,
E o Nogueira está se doendo até hoje com isso daí, né? Ah, Gabriel, qual o problema de ter uma anglicana, ficar lendo anglicanas ou uma anglicana? Ah, qual o problema, meu cara? Você apoia, por acaso, o movimento intelectual feminino, que é uma das raízes do movimento feminista na França? Você apoia? Sabe quem apoiava? O Monsieur Landriotti apoiava, o Dupanloup, esses liberais aí que o Nogueira fala que estavam errados, e o Papa Pio não estava errado, eles apoiam. O Monsenhor de Segui também, né? Ele foi contra isso daí, e ele falou, né, em relação a essas mulheres que gostam de vida intelectual, ler filosofia, teologia, né? Sabe o que ele falou? Não precisamos de mulher macho. Monsenhor de Segui, Louis Gaston de Segui, é esse mesmo, Louis Gaston de Segui. Falou, não precisamos de nenhuma mulher macho. Essas coisas são para os homens. Aí ele vai lá, não, recomendo sim, autor, mas ó, é uma herege, Agatha Christie, uma herege, uma adúltera, tá? E romancista, né? Escreve romance, poesia e romance. É a combinação do inferno. Para qualquer tipo de mulher, e principalmente para homem. O homem fica lendo Agatha Christie, é por isso que depois fica tipo assim, parem de guerrinhas, parem de brigas na internet, vamos aqui ler livrinhos, né? Vamos fazer aqui o apostolado tradicional do amor, essas coisas e tal, cadê a caridade? Esse povo depois fica tudo assim afeminado. Depois não sabe por quê. Aí taxam alguém como eu, como o doutor Eiro, de brutos, rústicos, né? Como o Carlos Nogueira fala. Soberbos, rústicos. Não tem nada a ver, cara. Defender a verdade não é soberba. O que é soberba é o quê? O senhor está enganado, o senhor está mentindo e continua nisso, toda hora, não muda a argumentação. Isso sim é orgulho soberbo. E falta de temperança. Ok? O senhor sabe muito bem, professor Nogueira, que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. O que o senhor está falando não se adequa à coisa em questão, que é o quê? As obras de Monsenhor Gal, que o senhor acusa de condenar toda a literatura pagã. Ok? Então, outro ponto da argumentação do Nogueira, ele fala que é uma mentira de que a igreja sempre foi apática aos estudos dos pagãos. Ele fala que isso é uma mentira. Só que, se a gente for ver na história, não é uma mentira. Se a gente for ver as cartas dos apóstolos, né, São Paulo, os apóstolos, etc., eles falam da sabedoria mundana, que é para se afastar, né, de Simão Mago, se afastar desses filósofos, desses homens falsos profetas que ficam misturando com a filosofia deles as coisas de Cristo. Eles falavam deles, para se afastar deles. Não se desviar do evangelho pregado por São Paulo. Todos eles falavam. Ok? Por que, por exemplo, de início, né, a pregação do evangelho sempre foi naquela simplicidade? Justamente porque um povo simples. E se for infectado com qualquer coisa estranha, claro que vira uma heresia. Claro que vira. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Ok? Ou vai me dizer que não? O povo hoje, do mundo inteiro, é suficientemente católico, é suficientemente cristão para conseguir discernir o que é de bom, o que é de ruim em qualquer literatura? Não é. É a realidade. Existe uma cristandade aqui no Brasil? Não existe. Existe em algum outro lugar? Não existe. Então, como é que é feita essa censura das obras literárias? Como é feita essa censura? Né? Não está sendo feita. Daí sim, apesar do Nogueira, com as suas palavras, condenar os liberais que permitem todo tipo de leitura, ele com as suas ações está agindo como esses liberais. Por quê? Porque ele fala para cada um discernir por si próprio. Não existe um mecanismo de censura para isso hoje em dia. Vocês estão entendendo agora o meu ponto? Então, outro ponto da argumentação do Nogueira. Ele fala sobre a Constituição dos Apóstolos, ele acusa de que o autor era um nestoriano. Pelo amor de Deus, primeiro. O nestorianismo veio no século V. A Constituição dos Apóstolos é do século III. Mais uma vez, o Nogueira comete um erro histórico. O primeiro foi sobre Franz Liszt. E agora a Constituição dos Apóstolos. Aí tem também a Didascalium Apostolorum. Tá? Cuja... que depois se transformaram apenas no cânone dos apóstolos. Né? Selecionados apenas cânone dos apóstolos e algumas outras coisas pastorais disciplinares foram esquecidas. Por quê? Porque a disciplina da igreja ela vai se adaptando de acordo com o tempo.
Ela vai se adaptando. E algumas coisas ficaram para trás, obviamente. Correto? Correto. Então, por exemplo, como diz o próprio Monsenhor Gaume, Santo Atanásio e Santo Epifânio utilizaram as Constituições dos Apóstolos para falar contra a loucura de alguns autores pagãos que estavam infectando ali os meios eclesiásticos. Inclusive, o arianismo é culpa disso. Entenderam? O arianismo é uma consequência desse abuso da literatura pagã. Ele é uma consequência. O nestorianismo, a mesma coisa. Tá? Então, Santo Epifânio foi um dos primeiros que utilizaram. Santo Atanásio também. E, durante toda a antiguidade, foram utilizadas. Agora, né, como diz o Carlos Nogueira, ele fala, né, que Monsenhor Gaume, claro, acusando erroneamente. Né? Não, porque Monsenhor Gaume trata como se a igreja, durante todos esses anos, estivesse errada em falar, em botar a literatura pagã como serva da teologia. Mais uma vez, mentira. Monsenhor Gaume fala justamente o contrário, que os escolásticos fizeram muito bem em transformar a literatura pagã em serva da teologia. É outra mentira dele, outra mentira. Agora, por exemplo, tem um teólogo católico, historiador alemão, que é o Franz Haver von Funk, que ele fez uma tradução das Constituições Apostólicas ao lado da Didascália Apostólica. Ao lado, uma da outra. E ele é do século XIX. Foi essa versão que Monsenhor Gaume utilizou. E essa versão aqui, ela foi aprovada pela igreja. Não tem nenhum problema com ela. E está lá o trecho em que Monsenhor Gaume utilizou. Inclusive, nesse livro aqui, tem uma nota de rodapé falando, né, que da origem apostólica, duvidosa e etc. Só que eles não fizeram uma pesquisa tão séria o suficiente para isso. E é por isso que eu aqui estou falando que eu me comprometo em fazer uma tradução, né, retraduzir isso daqui, do Verme Roedor, para publicar na Editora Cardeal. Vou fazer uma retradução desse livro daqui e vou apresentar, como nota de rodapé, essa questão da Constituição Apostólica, tá bom? Justamente porque esses estudos aqui foram insuficientes, essas notas de rodapé. Não foi feita uma pesquisa séria, tá? Eu agradeço a editora Catequeses pela tradução, Verme Roedor, tá? Não reclamo dessa tradução, não reclamo dela. Não conheço a tradução da editora Santa Cruz, nunca consegui comprar a obra deles, tá bom? Mas essa daqui tá boa sim, essa daqui tá boa, tá bom? A única diferença da que vai ter na editora Cardeal é que eu vou botar umas notas de rodapés a mais. Justamente para mostrar a falácia do argumento aí do Carlos Nogueira. Vão ter notas de rodapé lá em observância sobre esses falsos rumores aí contra Monsenhor Gaume. Então, Constituição dos Apóstolos são antiguidade comprovada, século III, de onde? Antioquia, Síria. Enquanto que os nestorianos não são da Síria, são de Constantinopla. Então, mais uma vez, aí o professor Carlos Nogueira erra em história eclesiástica, erra também em história de qualquer modo, né? Porque até sobre músicos, né, ele errou historicamente, sobre música, o Franz Liszt. E agora é um erro de história eclesiástica. Correto? Então, próxima parte agora da argumentação do Nogueira. Ele fala, por exemplo, de São Gregório Magno, comentário ao Livro dos Reis, comentário excelente, tá bom? Ele pensa que a gente não conhece esses comentários. Pensa que a gente não conhece. Comentário excelente. De fato, eu concordo com São Gregório Magno. Não se pode excluir da vida como se fosse algo completamente pernicioso por si mesmo, sem nenhum proveito, as letras humanas. Que letras humanas são essas que São Gregório Magno fala? Que letras humanas são essas? Historicamente falando, letras humanas que se diz é o quê? Matemática, física, geometria, aritmética, tudo que está no trivium, tudo que está no quadrivium, não se pode excluir mesmo não. Leitura dos gregos, por exemplo, não se pode excluir completamente também. Também não se pode excluir completamente. De fato, é o engano do demônio excluir essas coisas completamente. É o engano do demônio. Correto? Aí depois, primeiro que ele utiliza isso aí contra Monsenhor Gaume.
né? E lembrando, Monsieur Gomes sabe todas essas letras humanas aí. Né? Então já é um anacronismo naqueles, né? Bem desonesto. E Monsieur Gomes não é contra isso que São Gregório Magno fala. Ele está justamente de acordo com São Gregório Magno. Ele apenas fala que é hoje em dia perigoso para as crianças ficar introduzindo literatura pagã do jeito que está sendo introduzido, ou seja, muito paganismo e quase nada de cristianismo. E isso mesmo com censura. Mesmo com censura. Por quê? A literatura pagã, mesmo com os liberais ensinando, elas eram purgadas de toda a mancha. Existia um mecanismo de censura, porém, só se estudava mais isso do que o autor cristão. E o próprio Nogueira confirmou isso que eu falei. Ele confirmou o que eu falei nesse último vídeo dele. É só você ir lá e ver. Faz assim, olha, vê o primeiro vídeo do Nogueira sobre o assunto, depois vê o meu primeiro, o segundo, aí você vai entender esse debate. Você vê como ele concorda com o Monsieur Gomes, só que ele não percebe isso, ou então só quer simplesmente atacar Monsieur Gomes por algum motivo que a gente ainda está tentando descobrir. Por que Monsieur Gomes agride tanto assim o coração romântico do Nogueira? Por que agride tanto? Né? Bom, a gente sabe, né, que existem muitos alunos do Nogueira espalhados por aí, principalmente mulher. Né? Quando eu falo mulher aqui, eu estou falando justamente dessas que Monsieur de Segui fala, que são as mulheres macho, que gostam de ficar sendo professora de literatura pagã, professora de teologia, professora de filosofia, né? As mulheres macho, segundo o Monsieur de Segui, que são alunos do Nogueira. Eu não sei se no círculo dele, assim, mais estrito e íntimo, tem pessoas assim, né? Mas no círculo de alunas dele bem conhecidas, tem sim mulheres que são assim, tá bom? São aquelas que se aproximam das mulheres alheias, que Eclesiástico fala, né? E Provérbios 7 também. Se aproxima disso aí, Provérbios 7, valeu. Eu nunca vi, inclusive, eu não entendo porque que nenhuma mulher, né, que se diz intelectual nunca defende Provérbios 7. Né? Eles viram postar assim, ó, mulheres, vão ler Provérbios 7 um pouquinho, tá? E também Eclesiástico sobre a mulher alheia. E vejam o que é a mulher forte. Tá? Vejam, por exemplo, o livro de Judite, o livro de Esther, para vocês saberem como é que é uma mulher. Tá bom? Como é que ela tem que se comportar segundo o coração de Deus. Meditem também sobre Nossa Senhora, porque todas essas mulheres boas do Antigo Testamento são figuras de Nossa Senhora. Nossa Senhora é mais radical do que todas elas. Se vocês acham essas radicais, Nossa Senhora é mais radical ainda. Vocês podem ter certeza. Tá? Esqueça essa vida de ficar de intelectualzinho influência de internet. Esqueça isso daí, tá bom? Vocês podem ter certeza que a maioria dos seguidores de vocês só seguem vocês porque estão interessados carnalmente em vocês, tá bom? Isso é uma verdade. São interessados carnalmente em vocês. E não muito naquilo que vocês falam, que geralmente é bem inútil, tá bom? Então, quem está do meu lado nessa, Monsieur de Segui, Provérbios 7, Eclesiástico, tá? Inclusive São Tomás de Aquino, Suma Teológica, tá? Primeira parte, questão 92, da produção da mulher. Vão lá ler e meditem, tá bom? Parem de ficar passando essa pouca vergonha na internet. E Carlos Nogueira também pare de ficar expondo essas mulheres à vergonha, iludindo elas só porque o senhor quer o dinheirinho delas, tá? Continuando então, vamos lá. Foi dito então pelo Carlos Nogueira também em relação ao latim, do latim cristão e latim pagão, em que ele fala, né, que Monsieur Gomes fala que o latim cristão é superior ao latim pagão. E ele falou que ele vai provar no livro dele que isso está errado. Não, porque o latim pagão tem a sua beleza também, né? E aí ele está falando de gramática, de semântica, só que não é nada disso que Monsieur Gomes está falando. Ele não está falando de semântica e de gramática. Primeiro que ele não é nem gramático. Ele não está falando disso. Ele está falando que o latim cristão ele é purgado de terminologias que ferem a moral católica e a doutrina católica. E é por isso que é melhor. E é por isso que é superior. Porque é um latim que é purgado de todas essas coisas imorais. Eu vou até pegar aqui no capítulo Pio IX de Estudos Clássicos, onde ele fala isso. É sobre o... Tá aqui. Ele vai falar sobre o Erasmo. Erasmo e o latim cristão. Faço questão de ler aqui para vocês. Tá? Está em publicação da Editora Cardeal, você pode comprar. Né? Pio IX de Estudos Clássicos. Vai lá no site da Editora Cardeal que você vai poder comprar. Erasmo e o latim cristão. Se apesar dos estudos anteriores pudesse ainda restar, o que nos parece impossível, alguma dúvida na mente de um homem de boa fé sobre a superioridade da língua latina em comparação com a pagã,
Toda incerteza desapareceria diante de um novo tipo de prova, a autoridade dos homens mais competentes em matéria de latim. Poderíamos citar um bom número de testemunhas que confirmam nosso julgamento. O único será suficiente, o de Erasmo. O julgamento de Erasmo tem ainda mais valor porque ele foi um dos pais da Renascença, e sua paixão pela bela antiguidade é conhecida por todos. Olha aí, pai da Renascença, apaixonado pela antiguidade. Tá? Então, não é nenhum que puxa a sardinha para Monsogal. Vamos lá. Erasmo passou toda a sua vida estudando latim, escrevendo em latim, ensinando latim, falando latim, explicando, anotando e editando textos em latim. Sua reputação de excelente latinista está acima de qualquer contestação. Na chamada República das Letras, a opinião geral é que Erasmo tinha mais latim em seu dedo mindinho do que todos os outros humanistas em seus cérebros. Olha aí. Ora, Erasmo escreveu um livro para mostrar, primeiro, que o latim cristão é um latim muito bom e muito belo. Segundo, que é o único latim que pode servir como meio de expressão para as sociedades modernas. Terceiro, que é um enorme equívoco pretender formar cicerões, ou seja, bons latinistas estudando de maneira quase exclusiva Cícero e os autores pagãos. Poxa, olha aí, o pai da Renascença falando isso daí, o cara que é fanático por antiguidade, mais latinista do que todos os humanistas, e fala do quê? Né? Que é perda de tempo ficar estudando latim através de Cícero, através dos autores pagãos. Quarto, que os estudos clássicos exercem a influência mais desastrosa sobre a religião e a sociedade. Olha aí, um próprio renascentista falando. Até o renascentista admite uma coisa dessa, meu caro. E os outros humanistas da Renascença, como Pico della Mirandola, né, por exemplo, ali, né, os adversários de Savonarola, né, de Savonarola, eles sabiam tanto isso, que é por isso que eles continuavam ali, enfiando isso daí e misturando com teologia, misturando o corpus hermético com teologia, misturando cabala com teologia, porque eles sabiam a desgraça que ia acontecer. Eles sabiam disso. Tá? E, obviamente, eu estou falando aqui, né, do ensino pagão sem a purgação de toda a mancha. Tá? Esse negócio de ensino dos pagãos purgados de toda a mancha é uma coisa que veio aí na modernidade. Não existia essa censura toda antes da modernidade. Antes do Concílio de Trento. Isso aí não existia. Então o negócio era bem descontrolado mesmo. Tá? Por isso que Savonarola, né, vendo que não tinha uma censura, falava logo, não, bora fazer o seguinte então, cortar a mão pela raiz, fogueira das vaidades. Por que camponês tem que ficar lendo Virgílio, Homero, Cícero? Por que agricultor tem que ficar lendo essas coisas aí? E larga e deixar de lado a Sagrada Escritura e deixar de lado Atos dos Mártires. Por quê? Qual é a utilidade para a salvação? Lembrando, toda a minha defesa aqui de Monsogal não é uma defesa, como posso dizer, cultural. Não é uma apologética cultural. É simplesmente uma defesa da verdade. Que verdade é essa? Monsogal não condenava em si mesmo a literatura pagã, o ensino da literatura pagã. Ele não condenava por si mesmo. E o Carlos Nogueira está mentindo, dizendo que ele fazia isso. Então, primeiro, estou combatendo uma mentira. Em segundo lugar, mostrando que, apesar de o ensino literário pagão purgado de toda mancha ser exercido, se ele não for exercido em inferioridade em relação aos autores sagrados em escolas, mais repetindo, em escolas com padre religioso ensinando, e não aí na casa com uma família que virou católica, foi batizada aí uns 3 anos atrás, ou que até já foi batizada quando criança, mas leu o Catecismo de São Pio X depois de adulto. Você não está preparado para discernir. Não estão preparados para discernir. Muitos deles sequer têm tempo. Então, qual é a medida prudencial de Monsogal? Exclui da infância essas coisas. Exclui da infância. É a medida prudencial. Para o quê? Para que o cristão alcance o seu fim último, que é a salvação. Ou por acaso nós atualmente, né, que somos contemporâneos, modernos, completamente tragados, completamente filhos do espírito revolucionário, a gente precisa de Agatha Christie, de Chesterton. Faça-me um favor, rapaz. Faça-me um favor. Continuando. Vamos resumir as provas dessas 4 proposições, cujo desenvolvimento pode ser lido na introdução de nossas cartas clássicas de São Bernardo. Primeiro, o latim cristão é um latim muito bom e muito belo. Abre aspas. Por quê? Pergunto eu. Não seria
um bom e belo latim, fecha aspas, questiona Erasmo. Mais uma vez, agora entre aspas. Porque ele emprega palavras novas e construções desconhecidas por Cícero e pelos autores do século de Augusto, mas, se for necessário considerar como bárbaro tudo o que é novo, tudo o que foi recentemente introduzido na linguagem, então não há uma palavra, uma construção que não fosse anteriormente bárbara. Quantas dessas novidades não encontramos no próprio Cícero, especialmente em suas obras sobre a arte oratória e sobre questões filosóficas, que ouvido latino tinha ouvido antes de Cícero as palavras beatitude, visão, espécie, proposição, ocupação, contenção e complexão. Foi ele quem ousou criar essas palavras, ou lhes dar um significado até então desconhecido pelos romanos. Quantas outras palavras foram introduzidas na língua latina por Plauto, tão admirado por Cícero, por Ovídio, por Catulo, por Sêneca, por Plínio, por Tácito e pelos melhores escritores. O próprio Horácio justifica todas essas inovações e traça as regras para isso. Por que vocês recusariam aos grandes escritores do cristianismo um direito que ninguém contesta aos da antiguidade? Eles deveriam aprisionar o gênio cristão nas amarras do gênio pagão ou deixar sem expressão essa multidão de novas ideias que o cristianismo revelou ao mundo? Tá entendendo o ponto da crítica? Então, peraí, Carlos Nogueira, para você então, o latim pagão, e aqui a gente tem que considerar pagão antes de Cícero, que não tinha muito, onde nem existia palavras como beatitude, por exemplo, é superior ao latim cristão, que deu novas palavras, que se adequem ao catolicismo? Você imagina como seria explicar teologia em latim, uma suma teológica em latim, só com latim antes de Cícero? Não existia a palavra beatitude. O que quer fazer então? Que latim ele deveria usar? Vocês estão vendo como Carlos Nogueira não entende a crítica de Afonso Galmo? Ele não leu Afonso Galmo? Isso aqui é só, ainda nem terminei, mas é o primeiro comentário da primeira proposição de Erasmo que Afonso Galmo faz. Vocês acham que o Galmo era um ignorante? Que era um iletrado? Vocês estão muito enganados, meus caros. O que o Nogueira escreveu de livro não é nem 20% do que Afonso Galmo escreveu sobre educação, cultura, história, até política. E teologia também. Está sendo aí vendido, né, sobre a questão da evangelização, né, se eu não me engano, para a editora Eclésia, Afonso Galmo. Está sendo vendido na Obras Católicas, né, tratado sobre o Espírito Santo. Tá? São obras assim, bem levinhas de Afonso Galmo. Correto? Continuando. E eu lhes digo, Erasmo no caso, que o belo latim consiste para os cristãos em empregar as palavras e as construções adequadas para expressar as coisas cristãs. Assim como para os pagãos, o belo latim era aquele cujas palavras e construções melhor expressavam as coisas pagãs. O próprio Cícero, se vivesse hoje, consideraria o nome de Deus Pai tão elegante quanto de Júpiter, o mais bondoso e o mais grandioso. Ele acreditaria que o nome de Jesus Cristo confere, no mínimo, tanta graça ao discurso quanto ao de Rômulo ou de Cipião. Não pervertamos o gosto da juventude e, sob pretexto de torná-lo ciceroniana, tenhamos cuidado para não torná-la pagã. Isso aqui é o pai da Renascença falando. O pai da Renascença, o maior latinista da Renascença, se não da história da igreja, Erasmo, que tem uma das maiores autoridades, fanático por antiguidade. É ele que vos fala. Quem é Carlos Nogueira perto dele? Primeiro que Carlos Nogueira não tem nenhuma aprovação eclesiástica e nem vai ter. Por quê? Porque antes da crise, a gente ter um papa dessa crise melhorar, né? Ele provavelmente já vai estar na eternidade. Tá bom? E assim como eu também. Assim como eu também. Tá bom? Porém, ele utiliza os argumentos de autoridade, né, de padres da igreja, de doutores da igreja, de forma mentirosa. Como eu estou provando aqui para vocês. Isso aqui é uma prova. Tá? Por exemplo, depois de ele citar o São Gregório Magno, né, sobre isso, ele vai e cita e emenda para Moisés, falando, então tá vendo?
É por isso que se deve primeiro aprender a literatura pagã para entender a revelação. Moisés não teve contato com a revelação antes de aprender os pagãos. Porque assim Deus quis que primeiro o mundo fosse enchido da literatura pagã para depois trazer a revelação. Olha o absurdo. Então tá, ele fala de Moisés aí. Moisés, primeiro, existia escritura? Na época de Moisés? Moisés, vamos lá, contexto histórico. Por isso que interpretar a Sagrada Escritura, né, segundo o paganismo, dá tão errado. Né? Inclusive é antitomista isso. Então São Tomás de Aquino fala o quê? Escritura deve ser interpretada de forma o quê? Literal histórica de preferência. Literal histórica. Ou então, de forma espiritual. E essa forma espiritual, você pega a parte moral e a parte alegórica e tem a parte anagógica. O que o Nogueira está fazendo é uma hermenêutica pagã do Evangelho. Hermenêutica pagã da Escritura. O que é diferente do que São Tomás de Aquino pede. Contexto histórico. Moisés, a gente sabe muito bem que foi jogado, né, uma cestinha, ficou lá no Egito. Como ele vai ter contato com a tradição, como Alain Pascal chama, né, adâmica, a tradição que é justamente a verdade, né, a ciência infusa dada por Adão, por Deus, e passada de geração em geração, passada por Abraão, passada por Isaac, Jacó. Como é que ele vai ter contato se não teve ninguém que o ensinasse? Não é verdade? E outra, em algum momento está na Escritura que Deus esperou ele ter erudição pagã para poder fazer revelação para ele? Não. Primeiro que foi ele que escreveu, né, os primeiros livros deuterocanônicos. Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, foi ele que escreveu. Foi Moisés que escreveu. Daí para você entender Gênesis, tem que entender os pagãos. Desafio você. Vá ler o comentário de Santo Agostinho ao Gênesis. Encontre lá Platão. Tente encontrar lá Platão. Tente encontrar lá filosofia pagã para interpretar Gênesis. Você não vai ver. De forma alguma. Então, ele vai trazer a coisa para Moisés. Mas ele esquece que da revelação, né, também fez parte todos os patriarcas antes de Moisés. E eles sabiam literatura pagã? Não. Não sabiam. Isaac sabia, Jacó sabia. Abraão. Que Abraão teve contato na Babilônia, na verdade, foi o quê? Ele teve contato ali, né, com o helenismo misturado com algumas coisas da tradição adâmica, né? E mais com as coisas egípcias. Aí ele teve contato com isso. Mas Deus veio, se revelou para ele e tirou ele de tudo isso. Isso é histórico. Isso é história. Correto? Correto. Se você for ler, por exemplo, Jean Vacquier, quando ele vai, inclusive se utilizando de vários padres da igreja, comentar essas partes do Gênesis, quando ele vai fazer uma investigação em relação à doutrina perennialista, ele chega aí. Coisa que o Olavo de Carvalho, o Carlos Nogueira não tem contato com essa escola antiliberal francesa, não tem contato com Jean Vacquier, não tem contato com Etienne Couvet, Padre Agostinho Barruel, não tem contato com o Padre Emmanuel Barbier, com nenhum desses aí. E Monsieur Gaume, que ele vai e ataca, que é o mais famosinho, né, também não entende. Tá? Então, ele vai e faz todo esse malabarismo, essa hermenêutica pagã da Bíblia, e depois cita São Tomás de Aquino, que contradiz ele próprio, que fala o quê? Que Deus quis que no início a pregação apostólica fosse simples, né? Sem sabedoria mundana, pagã, justamente para que as pessoas não pensassem que aquilo era uma sabedoria humana e sim divina. E que só depois que a literatura pagã se tornou serva da teologia através da ele São Tomás de Aquino. Parabéns pela contradição. Primeiro ele cita São Gregório Magno, de forma errada, e vai falar que primeiro tem que ser literatura pagã e depois revelação. Aí ele cita São Tomás de Aquino que fala, não, primeiro tem que ser a ciência sagrada da revelação e depois o paganismo em serviço à teologia. Aí vocês querem que eu leve a sério como um senhor desse? Vocês querem que eu leve a sério como? E se contradiz em si mesmo ali. São Tomás de Aquino, para o Carlos Nogueira, como eu falei, para esse povo aí é só um temperinho para dar gosto
a qualquer tipo de carne estragada. É isso. Mas que o efeito da carne estragada é o mesmo. Você vai ter uma intoxicação alimentar. No caso, vocês estão tendo uma intoxicação intelectual aí. Tá? Continuando, olha, sobre o latim cristão. Que ela seja primeiro fortemente nutrida com os estudos cristãos, e então nada parecerá mais magnífico do que a religião. Não encontraremos nada mais suave do que o nome de Jesus Cristo, nada mais eloquente e mais belo do que as palavras empregadas pelos grandes homens do cristianismo para expressar as coisas cristãs. Perceberemos, então, que nenhuma língua é bela, exceto na medida em que está em conformidade com a pessoa que fala e com a coisa sobre as quais ela fala. Perceberemos até que é algo monstruoso expressar as coisas da piedade com as palavras dos ímpios e desfigurar o cristianismo com os efeitos do paganismo. E aqui, claro, vocês não vão entender, aqui ó, pai da Renascença, então São Tomás de Aquino já passou aí. Explicar o cristianismo com os efeitos do paganismo que ele está falando aqui é o quê? Excluir as terminologias e a linguagem cristã e falar de forma pagã. Sabe o que acontece quando você utiliza uma linguagem exclusivamente pagã para explicar o evangelho? Acontece, aí eu digo, nestorianismo, acontece donatismo, acontece arianismo, tá? Acontece, ó, hoje em dia, modernismo, então, acontece, ó, liberalismo. É isso que o senhor está combatendo, Carlos Nogueira? Não é mais fácil o senhor simplesmente admitir que o senhor é um completo ignorante sobre o Monsenhor Gálvaro?